não tinha escolha. 3 filhos para alimentar, contas vencidas e um anúncio inesperado prometendo um salário alto, em troca de um serviço delicado. Dar banho todos os dias em um milionário desconhecido, acamado e com fama de ser frio como gelo. O que ela não sabia é que ele carregava uma dor tão profunda quanto a dela, e que aquele trabalho mudaria a vida dos dois para sempre. Antes de começar essa história emocionante, já deixa o gostei e se inscreve aqui no canal. Isso ajuda demais a gente continuar postando histórias como essa. E aproveita e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo a gente. Que você tenha um dia abençoado. Aproveite a história. O sol mal havia nascido quando Helena deixou os 3 filhos ainda dormindo no pequeno quarto alugado no subúrbio. O ventilador antigo girava preguiçoso no teto, misturando o calor abafado com o cheiro de café recém-passado. Ela vestia seu uniforme simples, calça jeans e camiseta branca, amarrando os cabelos em um coque rápido enquanto calçava os tênis gastos. No peito, um aperto que já era rotina. Sabia que ao voltar no fim do dia, encontraria os filhos famintos, a conta de luz vencida e a esperança de um futuro cada vez mais distante. Nos últimos meses, as coisas tinham se agravado. O pai das crianças havia desaparecido de vez, sem deixar um centavo, sem responder às mensagens. O aluguel atrasado, a geladeira quase vazia e a escola das crianças ligando cada vez mais preocupada com a ausência dos lanches. Helena havia tentado de tudo: faxina, cozinha, cuidar de idosos, mas nada parecia durar mais do que alguns dias. Foi por isso que, quando recebeu a proposta mais inusitada de sua vida, não hesitou, mesmo que a voz por trás do telefone soasse fria, quase mecânica. Precisamos de alguém de confiança para cuidar da higiene de um paciente acamado, disse a mulher do outro lado da linha. É um trabalho delicado, requer respeito, paciência e discrição, e começa amanhã. O endereço era no alto da Zona Sul, em uma mansão escondida por muros altos e portões automáticos. Enquanto o ônibus subia pelas ladeiras de Santa Teresa, Helena observava a cidade despertar com seu caos organizado. Lá embaixo, a realidade da sua vida. Lá em cima, uma promessa estranha de dinheiro rápido e desconforto na alma. Ao chegar, o portão se abriu lentamente, revelando um jardim silencioso e uma casa que parecia mais um cenário de novela. Tudo ali tinha um brilho opaco, como se o tempo tivesse parado. Um segurança a recebeu sem muito entusiasmo, apenas apontando o caminho. Ao atravessar o hall de entrada, Helena sentiu o peso da mansão. Piso de mármore, quadros caros, silêncio ensurdecedor. A mulher que a aguardava no corredor parecia saída de um editorial de revista. Morena, alta, postura impecável. Chamava-se Mirella, assistente pessoal do dono da casa. O Sr. Augusto está no quarto dos fundos. Não fala muito, não gosta de visitas. E, honestamente, não sei se vai aceitar sua presença de primeira. Ele passou por algo difícil, mas precisa de cuidados. Alguém precisa cuidar dele, disse, antes de virar as costas e desaparecer corredor adentro. Helena respirou fundo. As mãos suavam. Empurrou a porta do quarto com delicadeza. O ar ali dentro era denso, carregado de perfumes caros e silêncio. Na cama, rodeado por equipamentos médicos discretos, estava o homem. Cabelos grisalhos bem aparados, rosto marcado por linhas profundas e um semblante que mesclava dor e arrogância. Os olhos estavam abertos, mas fixos na parede. Ela se aproximou lentamente. A voz saiu baixa, quase um sussurro. Bom dia, Sr. Augusto. Eu me chamo Helena. Vim cuidar do senhor. Nenhuma resposta. Nenhum movimento. Helena não esperava boas-vindas. Mas também não esperava o olhar cortante que recebeu quando começou a preparar a água morna na bacia. Ele virou o rosto para ela pela primeira vez e disse com voz seca. Eu não pedi isso. Não preciso disso. Pode ir embora. Ela parou por um instante, mas não recuou. Apenas respondeu com calma. Com todo o respeito, senhor, eu também não escolhi estar aqui. Mas estou. E o senhor precisa de alguém.
Augusto virou o rosto novamente como se ela fosse invisível. A tensão era palpável. Helena se concentrou no trabalho. Com luvas nas mãos e o olhar fixo, começou a lavar com cuidado os braços dele. Evitava encará-lo, mas sentia o peso de sua presença. O corpo do homem era magro, marcado por meses de inatividade. Ela não sabia o que o havia deixado naquele estado. Só sabia que era alguém acostumado a ter o mundo aos pés. E agora estava ali, entregue, imóvel. Na primeira meia hora, nenhum deles disse mais uma palavra. Ao terminar, Helena se despediu com um aceno de cabeça e deixou o quarto. Do lado de fora, encostou-se à parede e fechou os olhos. Sentia-se drenada, como se tivesse acabado de sair de uma batalha. Mas algo dentro dela dizia que precisava voltar no dia seguinte. Não apenas pelo dinheiro, mas por algo que ainda não sabia nomear. No caminho de volta para casa, o ônibus estava lotado, e Helena segurava firme na barra de apoio enquanto os filhos ocupavam sua mente. Imaginava se já teriam almoçado, se a vizinha lembraria de buscá-los na escola. Cada sacolejo do ônibus parecia trazer de volta a realidade dura que a esperava. Quando chegou ao barraco alugado, encontrou os meninos brincando com tampinhas de garrafa e a mais nova, Ana, dormindo no sofá de 2 lugares. Sentou-se com eles e serviu o resto do arroz do dia anterior. Hoje consegui uma coisa diferente, disse, tentando sorrir. Acho que pode dar certo. Os dias seguintes se tornaram um padrão silencioso. Helena chegava cedo, fazia os cuidados com Augusto e partia sem saber se havia causado algum impacto. Ele continuava calado, frio, e olhava para ela como se fosse apenas mais uma peça da mobília. Mirella aparecia de vez em quando para dar instruções secas e sumia novamente. Era como se a casa existisse em outra dimensão, onde o tempo escorria devagar. Até que, numa manhã qualquer, enquanto Helena trocava os lençóis com Augusto ainda deitado, ele falou: "Você tem filhos." Não era uma pergunta, era uma constatação. Ela o olhou surpresa. Ele a encarava com um olhar diferente. Não menos frio, mas curioso. "Tenho 3, respondeu. "E o senhor, tem família?" Augusto desviou o olhar, como se tivesse perguntado mais do que devia. Tinha. Agora tenho silêncio. Foi a primeira conversa, breve. Mas algo mudou. Naquela noite, Helena voltou para casa com a sensação estranha de que, pela primeira vez, havia sido notada. Não como funcionária, não como prestadora de serviço, mas como alguém. E por um homem que, até então, parecia incapaz de ver qualquer coisa além de si mesmo. No dia seguinte, ao chegar na mansão, encontrou a porta do quarto entreaberta. Augusto estava sentado na cama, ou melhor, erguido com a ajuda de travesseiros, o olhar ainda cansado, mas mais presente. Ela entrou devagar, sem dizer nada. Apenas foi até ele e começou o ritual de sempre. Água morna, toalha, paciência. Ao terminar, ele olhou para ela com um leve movimento de cabeça. "Obrigado." A palavra era quase imperceptível, mas Helena a ouviu como um grito, e naquele instante soube que algo estava mudando. Talvez para ele, talvez para ela, ou para os dois. Porque por trás daquela rotina fria, dos muros altos e do silêncio constante, um laço invisível começava a ser tecido. Um laço feito de dor, paciência e algo que ela ainda não ousava chamar de esperança. Na manhã seguinte, o céu amanheceu coberto por nuvens densas, e a brisa que soprava pelas janelas da mansão carregava o cheiro de chuva prestes a cair. Helena chegou mais cedo do que de costume, cruzando o jardim silencioso com passos firmes, apesar do cansaço evidente em seu rosto. Os últimos dias haviam sido mais duros que o normal. Um dos filhos estava com febre, o gás de casa acabara, e o dinheiro que restava mal daria para comprar pão e leite até o fim da semana. Mas ela estava ali, pontual, discreta, determinada, porque desistir nunca foi uma opção. Encontrou o quarto de Augusto levemente iluminado pela luz fria da manhã. Ele estava acordado, o olhar perdido no teto. Ao vê-la,
Fez um leve aceno com os olhos. Era o suficiente. Helena preparou a água, o sabão neutro, as toalhas limpas. Os movimentos dela já não carregavam a hesitação dos primeiros dias. Havia agora uma precisão cuidadosa, quase maternal, em cada gesto. Quando molhou a esponja e começou a limpar o peito dele com delicadeza, Augusto falou com a voz rouca, mas mais firme. Você sempre foi cuidadora? Helena se surpreendeu com a pergunta, mas respondeu sem tirar os olhos do que fazia. Não. Já fui recepcionista, já limpei casa, já cozinhei em buffet, faço o que aparece. Mas cuidar de gente? Não sei. Acho que sempre esteve em mim. Augusto fechou os olhos por um instante, como se processasse aquela informação. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era denso, quase cúmplice. Me disseram que você tem 3 filhos. Sim, 3. O mais velho tem 11. A mais nova, 5. Todos criados por mim, sozinha. Augusto permaneceu calado, mas seus olhos, fixos no teto, pareciam ver outra coisa. Uma lembrança distante, talvez. Você não pensa em desistir? Perguntou de repente. Helena parou por um instante, apoiando a bacia sobre a cômoda. Virou-se de leve para ele e respondeu com um sorriso triste. Todo dia. Mas penso mais neles do que em mim. E isso me faz continuar. Augusto não disse nada. Mas aquela resposta pareceu tocar um ponto invisível dentro dele. Algo que ainda não havia sido nomeado. Naquela tarde, quando Helena voltou para casa, encontrou a pequena Ana com febre alta e os meninos discutindo sobre quem ficaria com o último pacote de biscoito. O ventilador mal funcionava, e a luz piscava, sinalizando a aproximação de um corte. Helena deu banho na filha com panos úmidos, improvisou um chá com folhas de boldo que a vizinha emprestou e sentou no chão da cozinha com as mãos no rosto, tentando conter as lágrimas. Pensou em ligar para a assistente social, mas sabia que as filas eram intermináveis. Pensou em pedir comida emprestada, mas a dignidade gritou mais alto. Na manhã seguinte, ao chegar na mansão, algo havia mudado no ambiente. Mirella não estava por perto, e um piano tocava em algum canto distante da casa. Uma melodia suave, melancólica. Helena encontrou Augusto sentado na cama, com um livro aberto sobre o colo. Um gesto simples, mas significativo. Era a primeira vez que o via fazer algo além de olhar o teto. Bom dia, Sr. Augusto, disse ela com um tom gentil. Bom dia, Helena, respondeu ele, sem levantar os olhos. Ela começou os cuidados, como sempre, mas algo estava diferente. Os gestos dela estavam mais leves, e ele, mais presente. Quando terminou, sentou-se na poltrona próxima à cama e ficou alguns segundos em silêncio. Então, ele fechou o livro. Você sabia que já estive do outro lado? Perguntou. Como assim? Eu já ajudei pessoas, já construí programas de incentivo, fundações, fiz discursos sobre empatia e responsabilidade social. Mas era tudo distante. Eu mandava cheques, organizava eventos e voltava para o conforto da minha vida. Helena permaneceu em silêncio, ouvindo com atenção. E agora, eu dependo de alguém para virar meu corpo na cama, para limpar meus pés. Eu sou o outro lado agora. A confissão veio com uma carga de dor que Helena reconheceu. Uma dor que não vinha do corpo, mas da alma. Ela se levantou e ajeitou o travesseiro atrás das costas dele com cuidado. Ao terminar, respondeu com suavidade. Talvez agora o senhor entenda o que é olhar nos olhos de quem não tem para onde correr. Augusto assentiu, lentamente. Era como se, pela primeira vez em anos, estivesse se permitindo ser humano de novo. Nos dias que se seguiram, a relação entre os dois ganhou uma estranha harmonia. Ele começou a fazer perguntas sobre os filhos, sobre a infância dela, sobre o que ela sonhava. E Helena respondia, sempre com simplicidade, mas sem esconder a dureza da sua realidade. Numa tarde chuvosa, enquanto Helena penteava os cabelos de Augusto com movimentos cuidadosos, ele perguntou:
Você ainda sonha com alguma coisa? Ela parou por um instante, encarando o reflexo dele no espelho. Sonho com uma casa que seja nossa, com janelas grandes para entrar luz. Sonho com meus filhos comendo até dizerem, não aguento mais. Sonho em poder dizer, hoje não vou trabalhar sem medo. Augusto abaixou os olhos, como se aquelas palavras pesassem sobre ele. E pesavam. Naquela noite, Helena saiu da mansão e encontrou Mirella na garagem, falando ao telefone. O tom era áspero. Helena não quis escutar, mas captou trechos. Algo sobre a herança não pode ser bloqueada e ele ainda não está em condições de decidir nada. Quando percebeu que estava sendo observada, Mirella desligou rapidamente e lançou um olhar seco na direção de Helena. Não precisa se preocupar com o que não é da sua conta, disse antes de virar-se e desaparecer pela porta lateral. Aquela frase ficou ecoando na mente de Helena por horas. Mais uma confirmação de que, por trás das cortinas pesadas da mansão, havia mais segredos do que ela poderia imaginar. No dia seguinte, Augusto estava visivelmente irritado. Jogou o jornal longe quando Helena entrou e não respondeu ao cumprimento dela. Está tudo bem? Ela perguntou com cautela. Não, não está. Eu sou tratado como um peso, como um incapaz. Mirella quer me convencer a assinar documentos que eu nem entendo. E tudo isso enquanto eu não consigo sequer levantar da cama sozinho. Helena se aproximou e segurou a mão dele com firmeza. O senhor ainda tem voz, e se quiser, eu posso ajudar a fazer ela ser ouvida. Augusto a olhou com surpresa. Era a primeira vez que alguém se oferecia para estar ao lado dele. Não por interesse, não por obrigação, mas por humanidade. Você faria isso? Perguntou ele com a voz embargada. Faria. Porque ninguém deveria ser silenciado, nem por dor, nem por dinheiro. Augusto assentiu. E naquele gesto, Helena soube que ele começava a confiar nela. Naquela noite, enquanto observava os filhos dormindo, Helena sentiu um alívio estranho no peito. Como se, apesar de tudo, tivesse encontrado um lugar onde sua presença fazia diferença. Ela sabia que o caminho ainda era longo, mas, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia invisível. E talvez, só talvez, estivesse começando a existir uma fresta de luz entre ela e aquele homem quebrado que, por trás da frieza, parecia querer se reconstruir, mesmo que ainda não soubesse como. Nos dias seguintes, Helena passou a notar pequenos detalhes que antes não pareciam importar. A forma como Mirella falava com os enfermeiros, sempre em sussurros, mas com autoridade. Os olhares rápidos para os papéis que carregava sob o braço. A ausência quase completa de visitas. Ninguém parecia entrar ou sair daquela casa além dela. Nenhum parente, nenhum amigo. A mansão era um mundo à parte, onde só existia o que Mirella permitia acontecer. Apesar disso, algo dentro do quarto de Augusto mudava em silêncio. Ele parecia menos apático, mais atento. Passou a pedir que a janela fosse aberta todas as manhãs. Queria sentir o ar fresco. Começou a pedir ajuda para erguer o encosto da cama. Perguntava pelo horário, pela previsão do tempo. E, acima de tudo, começou a esperar por Helena. Naquela manhã, quando ela entrou com o carrinho de higiene, Augusto sorriu discretamente. Você está atrasada, disse ele. 2 minutos. A senhora do ônibus não largava do meu pé. Queria me contar a história inteira da neta, respondeu ela, arrancando um riso abafado dele. Talvez eu devesse contratar essa senhora. Se ela for tão boa quanto você para me distrair, pode valer a pena. Helena sorriu, mas não respondeu. Preferia não alimentar esperanças em território onde a dor ainda era dominante. Enquanto preparava a água morna, Augusto voltou os olhos para ela. Você sabia que minha família construiu essa casa há mais de 50 anos? Foi meu avô quem mandou levantar cada parede. Cada tijolo tem uma história. E por que ninguém mais vem aqui, senhor Augusto? Ele demorou para responder. O som da água caindo na bacia preencheu o silêncio por um momento. Porque eu mandei todos embora. Todos? Família, amigos, conselheiros. Depois do acidente, eu não queria mais ninguém por perto. Fiquei com vergonha de mim mesmo, da minha fraqueza. Eu era o homem que mandava.
que decidia tudo. E de repente virei um corpo preso a uma cama. Preferi o isolamento. Helena sentiu uma pontada no peito ao ouvir aquilo. Aquilo era mais do que orgulho. Era solidão crua. E Mirella? Ela arriscou. Augusto apertou os olhos como se aquela pergunta fosse incômoda. Mirella foi a única que ficou, talvez porque saiba que, com minha morte, ela se torna ainda mais poderosa. A frase caiu como um peso no ar. Helena tentou esconder a surpresa, mas Augusto percebeu. Não se preocupe, não estou delirando. Eu vejo tudo. Só não consigo fazer muito além de observar. Talvez consiga mais do que imagina, respondeu ela. Naquela tarde, quando foi até a despensa da casa buscar toalhas limpas, ouviu novamente a voz de Mirella no telefone, dessa vez mais alterada. Ele não vai durar muito mais, e mesmo que dure, está emocionalmente instável. Não tem condições de administrar nada. Eu vou resolver isso. Helena recuou antes que fosse vista, mas o coração batia acelerado. Aquilo não era apenas uma assistente preocupada. Havia algo sombrio por trás da calma de Mirella. Ela voltou para casa naquela noite com um aperto diferente no peito. Sentou-se à mesa com os filhos e serviu o pouco que tinha. Durante a refeição, o filho do meio, Mateus, de 7 anos, perguntou: Mãe, por que o moço que você cuida não fala com a gente? Ele é mau? Helena sorriu com doçura, acariciando o cabelo do filho. Não, meu amor, ele só está machucado por dentro. Às vezes as pessoas ficam assim, esquecem como é olhar para fora. Você já ficou machucada por dentro? Ele perguntou. Ela engoliu em seco antes de responder. Já. Mas vocês me curam todos os dias. Na manhã seguinte, Helena encontrou Augusto de olhos fechados, mas com um semblante sereno. Ao sentir sua presença, ele disse: Helena, sonhei com você esta noite. Ela se assustou com a franqueza. Sonhou comigo? Sim, você estava aqui, sentada nessa mesma cadeira. Mas a casa era outra. Era cheia de luz. E você ria. Um riso leve, como o som da chuva fina. Faz tempo que não sonho com nada. Muito menos com algo bonito. Helena sentou-se ao lado da cama, sem saber o que dizer. O homem que a princípio recusava até sua presença, agora a colocava nos próprios sonhos. Era como se, aos poucos, ela estivesse ocupando um espaço que antes era só vazio. Nos dias seguintes, ele começou a pedir pequenas coisas. Um rádio no quarto, frutas ao invés de mingau. Queria notícias da cidade, da política, do mundo. Helena começou a trazê-lo de volta à vida, sem perceber. Ele escutava histórias dos filhos dela como se fossem capítulos de um livro que ele nunca havia lido. Se interessava por detalhes simples: o nome da professora da Ana, o jogo de futebol do Pedro, a alergia do Mateus a picadas de formiga. Numa tarde, enquanto Helena ajeitava os travesseiros, Augusto perguntou com voz baixa: Você acha que alguém como eu ainda pode ser importante? Ela parou o que fazia e o encarou com doçura. Importante? O senhor já é, pelo menos para mim e para meus filhos. A resposta tocou mais fundo do que ela imaginava. Ele desviou o olhar, emocionado. Naquela noite, ao fechar a porta do quarto, Helena sentiu o peito aquecido. Um tipo de carinho discreto, quase imperceptível, mas real. Não era amor ainda. Era cuidado. Era presença. E isso, para alguém que havia sido tratado como invisível durante toda a vida, valia muito. Mas a mansão ainda guardava segredos. E no dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Quando chegou, a porta do quarto de Augusto estava aberta. E ele, sozinho. Mirella não estava em lugar nenhum. Augusto segurava um envelope em mãos, tremia. Helena. Ela quer que eu assine isso. Diz que é apenas um ajuste no testamento, mas eu não confio. Ela pegou o envelope e leu rapidamente. O conteúdo era confuso, jurídico, cheio de cláusulas e termos que ela não compreendia totalmente. Mas algo soava errado. Não assine nada ainda. Eu conheço alguém que pode ajudar a ler isso. Um amigo da igreja, advogado aposentado. Posso trazer. Augusto assentiu, aliviado.
E naquele momento, Helena percebeu que já não era apenas uma cuidadora. Era aliada, confidente, protetora. Ao sair do quarto, cruzou com Mirella no corredor. O olhar dela era afiado. Você está indo longe demais, Helena. Estou apenas fazendo o meu trabalho. Não se engane, esse mundo não é o seu. Helena respondeu com um sorriso calmo. Talvez não seja, mas ele precisa de mim. E enquanto caminhava em direção à saída, sentia que, mesmo cercada de paredes de mármore, ela era a única coisa genuína naquele lugar. E isso, cedo ou tarde, faria toda a diferença. A chuva caiu a noite inteira, e o céu ainda estava coberto por nuvens densas quando Helena chegou novamente à mansão. Carregava consigo uma pasta simples, com cópias dos documentos que Augusto havia lhe entregue na tarde anterior. O amigo da igreja, como prometido, revisara os papéis e confirmara as suspeitas. As alterações propostas no testamento davam plenos poderes a Mirella sobre os bens e decisões médicas de Augusto, sem qualquer tipo de contestação posterior. Ela entrou na casa com passos cautelosos, como se o silêncio estivesse mais espesso do que o normal. Mirella não apareceu. O segurança à porta apenas assentiu com a cabeça, indicando que ela já podia seguir. Ao atravessar o corredor, Helena notou que as luzes estavam apagadas. Um cheiro forte de incenso pairava no ar, misturado a perfume caro. O clima era pesado. No quarto, encontrou Augusto de olhos fechados, mas desperto. O olhar dele se voltou imediatamente para ela, com urgência. Conseguiu ler? Consegui. E o senhor estava certo. Não deve assinar aquilo. Augusto suspirou fundo, fechando os olhos novamente. O rosto expressava cansaço, mas também uma certa paz. Ele não estava sozinho, e isso fazia toda a diferença. Obrigado por não me deixar sozinho nisso. Eu prometi que estaria aqui. Augusto fez um gesto fraco com a mão, chamando-a para se aproximar. Quando ela se inclinou, ele falou baixinho. Se algo acontecer comigo, você promete que vai proteger o que ainda vale a pena? Helena não entendeu de imediato. Do que está falando? Da casa, das pessoas, da memória da minha família. Promete? Ela assentiu sem hesitar. Prometo. Nos dias seguintes, Mirella passou a agir com mais frieza. Evitava Helena, dava ordens aos enfermeiros pelas costas dela e, em algumas ocasiões, tentava dificultar o acesso ao quarto de Augusto, alegando que ele precisava de repouso. Mas Augusto era firme. Pedia por Helena todos os dias, e quando não havia, recusava alimentação, medicação, qualquer contato. A relação entre os dois se aprofundava como uma raiz silenciosa crescendo sob a terra. Não era visível, mas era forte. Helena passou a levar pequenos detalhes da sua vida até ele. Fotos dos filhos, desenhos feitos pela Ana, relatos simples do cotidiano. Em troca, Augusto começou a abrir sua história. Eu fui casado por 15 anos, mas nunca fui realmente presente. Tinha uma filha, Camila. Ela morreu num acidente de carro, com 17 anos. Depois disso, eu me perdi. Helena escutava em silêncio, o coração apertado. A dor dele agora fazia sentido. Ela via, por trás daquele rosto endurecido, um homem despedaçado pela culpa. E a mãe dela? Perguntou. Se foi pouco tempo depois, nunca mais me perdoou. E eu também não me perdoei. Era raro ver lágrimas nos olhos de Augusto, mas naquele dia, elas vieram. E Helena não disse nada. Apenas segurou sua mão, em silêncio. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou Pedro, o mais velho, tentando consertar a tomada do ventilador com uma colher. O susto foi imediato. Helena correu, gritou, afastou o menino e o puxou para o colo com força. Você quer se machucar? Isso pode matar, Pedro. O menino chorava, assustado, e ela também. Os dois se abraçaram por um longo tempo, sentados no chão. Quando a tensão passou, ele sussurrou. Desculpa, mãe. Eu só queria ajudar. Helena sentiu o coração apertar. Aquela infância feita de privações estava cobrando um preço. Ela precisava de um plano.
algo mais do que sobreviver. No dia seguinte, levou consigo um bolo simples, feito com os ingredientes que ainda restavam em casa. Queria levar um pouco da sua realidade até Augusto. Ele recebeu o presente com surpresa. Você fez isso para mim? Sim. E também para mostrar que, mesmo com pouco, ainda é possível ter um momento bom. Ele provou o bolo e, por um instante, o olhar duro se suavizou. Sorriu de verdade. Um sorriso que Helena ainda não tinha visto. É o melhor bolo que já comi. Mentiroso, respondeu ela rindo. Talvez, mas é. Na mesma tarde, Mirella apareceu repentinamente no quarto, enquanto Helena ainda guardava as coisas. Senhor Augusto, precisamos assinar os documentos hoje. O cartório estará aqui às 3. Já disse que não vou assinar nada sem revisar com calma. A revisão já foi feita por mim. Está tudo em ordem. Helena interrompeu com a voz firme. Ele tem direito a uma segunda opinião, e já solicitamos isso. Mirella lançou um olhar cortante para Helena, mas se conteve. Você está ultrapassando os limites, Helena. Estou apenas protegendo alguém que confia em mim, e isso parece incomodar. Augusto, com um semblante cansado, ergueu a mão. Basta. A conversa termina aqui. E eu não quero mais que você interfira nas decisões sobre minha vida sem minha autorização direta, Mirella. A assistente recuou, mas não antes de deixar no ar uma ameaça silenciosa. Cuidado com quem você escolhe defender. Isso pode custar caro. Ela saiu, e o quarto mergulhou em silêncio. Augusto fechou os olhos exausto. Ela vai tentar algo. Eu conheço bem aquele olhar. Estamos juntos nisso, Senhor Augusto. E ela não vai te derrubar. Na manhã seguinte, Helena trouxe o advogado da igreja. Um homem simples, de fala mansa, que leu os documentos com calma e confirmou os riscos. Com o apoio dele, Augusto redigiu uma carta de contestação, suspendendo qualquer autorização dada a Mirella e solicitando revisão formal da sua condição médica com outro especialista. A movimentação irritou profundamente Mirella, que agora deixava claro o desprezo por Helena. Mas nada mais podia impedi-la de estar ao lado de Augusto. A confiança entre eles era sólida demais para ser quebrada com olhares e ameaças. Certa noite, após uma longa conversa sobre os filhos de Helena, Augusto disse algo inesperado. Se eu tivesse conhecido alguém como você antes, talvez minha vida tivesse sido diferente. Ela não respondeu. Apenas sorriu com tristeza. Não era a primeira vez que ouvia isso de um homem quebrado. Mas havia algo diferente em Augusto. Ele não falava com desejo. Falava com arrependimento. No dia seguinte, quando Helena chegou, encontrou a porta do quarto entreaberta. O ambiente estava em silêncio, mas havia algo estranho. Sobre a cômoda, um porta-retratos. E dentro dele, uma foto dela com os filhos. Uma cópia do retrato que ela havia deixado em uma das gavetas dias antes. Augusto notou o olhar dela e disse: Quero lembrar de vocês. Me fazem sentir parte de algo. Helena se aproximou e ajeitou o lençol sobre as pernas dele. Você é parte, Senhor Augusto. Não está mais sozinho. E ele acreditou. Mas do lado de fora daquele quarto, nos corredores da mansão, os olhos de Mirella continuavam atentos. E ela já começava a mover suas peças com mais pressa. Os dias passaram, e a rotina entre Helena e Augusto se tornava cada vez mais parecida com algo que lembrava. Uma convivência de verdade, não apenas entre paciente e cuidadora, mas entre dois seres que, cada um à sua maneira, haviam encontrado abrigo um no outro. Augusto agora fazia questão de recebê-la sentado, cabelo penteado, com os olhos vivos como quem esperava. Pedia notícias dos filhos. Sorria quando ela contava das brigas bobas entre Pedro e Mateus, ou das histórias inventadas por Ana antes de dormir. Começava a rir das pequenas tragédias cotidianas que Helena narrava com seu jeito doce e irônico. Ela fazia de tudo um enredo, como se transformar a dor em piada fosse seu modo de sobreviver. Certa manhã, enquanto ela aplicava um creme nas pernas dele, Augusto disse: Você percebe que, em pouco tempo,
Virou a única pessoa com quem realmente converso? Helena sorriu, sem levantar os olhos. Conversar é diferente de falar. O senhor só falava antes, agora escuta também. Ele a observou por longos segundos, em silêncio. Havia admiração em seu olhar, e algo a mais. Helena sentia, mas evitava interpretar. Sabia que qualquer sentimento ali era arriscado. Ele era um homem que estava redescobrindo a vida após a dor. Ela, uma mulher sobrevivendo todos os dias no limite entre o cansaço e o amor pelos filhos. Mas era inegável. Havia um vínculo, um fio invisível que os ligava, dia após dia. Em casa, os filhos passaram a perguntar com mais frequência sobre o moço rico. Ana queria saber se ele tinha cachorros. Mateus perguntava se Augusto sabia jogar videogame. Pedro, o mais velho, começou a reparar em coisas que antes ignorava. Os sapatos velhos da mãe, o arroz ralo no prato. E um dia, ao vê-la costurando a alça da mochila rasgada dele, disse com a voz firme: "Mãe, esse emprego tá te fazendo bem." Helena parou, surpresa. "Por que você diz isso?" "Porque agora você sorri de verdade. Não é só para esconder as coisas." Ela não respondeu. Apenas terminou de costurar e ficou olhando para as mãos. As palavras do filho ficaram ecoando dentro dela até o dia seguinte. Quando chegou à mansão naquela manhã, encontrou Augusto com um presente sobre a cama. Um embrulho simples com fita azul. "É para você", disse ele sorrindo. "Não é nada demais. Só uma lembrança." Helena abriu com cuidado. Dentro, uma caixa com um perfume delicado e um cartão com caligrafia antiga. "Para que o aroma da sua presença fique mesmo quando você não estiver." Ela não soube o que dizer. Apenas olhou para ele, com os olhos marejados. "Obrigado, Sr. Augusto. É bonito demais. Você merece mais do que isso, muito mais." A emoção pairou no ar por um longo instante. Nenhum dos dois sabia o que fazer com aquilo, mas sabiam que dali para frente algo havia mudado. Na mesma semana, Augusto pediu um pedido incomum. Queria tomar banho no chuveiro, com ajuda. Era a primeira vez desde o acidente que tentava sair da cama para algo além das terapias. Os enfermeiros prepararam tudo com cautela. O médico havia aprovado com restrições. Helena ficou ao lado dele o tempo todo. Foram precisos 3 homens para ajudá-lo a se erguer e se apoiar sobre a cadeira de rodas. O corpo tremia, frágil, mas os olhos estavam determinados. Helena conduziu tudo com cuidado. Entraram no banheiro, e quando a água morna começou a escorrer pelo corpo dele, Augusto fechou os olhos e deixou escapar um suspiro longo. Eu tinha esquecido como era isso. O som da água, o calor. Ela lavou o cabelo dele com delicadeza. Enxaguou devagar. Cuidou de cada detalhe como quem cuida de algo raro. Ele não disse mais nada. Apenas sentia. Era como se o corpo inteiro estivesse acordando junto com a alma. Ao final, quando o cobriu com a toalha, ele segurou levemente a mão dela. "Obrigado, Helena, por me devolver isso." "É só um banho, Sr. Augusto." "Não. É dignidade." Ela abaixou os olhos. Sentia o coração acelerado. E naquele instante, percebeu que começava a sentir algo que não sabia nomear. Não era paixão, nem desejo, nem carinho simples. Era algo mais profundo. Algo que nascia do tempo, da convivência, da dor compartilhada. Naquela noite, quando chegou em casa, encontrou os filhos dormindo no mesmo colchão, encolhidos uns sobre os outros. Pegou o pouco de arroz que restava, aqueceu e comeu em silêncio na cozinha, sob a luz fraca da lâmpada. Pensava em Augusto, no banho, na fragilidade dele, e no quanto os dois estavam aprendendo a viver de novo. Mas a calmaria não duraria. 2 dias depois, quando chegou à mansão, foi barrada na entrada. O segurança disse, sem olhar nos olhos dela: "Ordem da doutora Mirella. Hoje não pode entrar." "Como assim? Eu venho todos os dias." "Hoje não." Helena insistiu, tentou ligar para Augusto, mas o telefone estava desligado.
Após quase 1 hora em frente ao portão, voltou para casa com o coração apertado. Algo estava errado, e ela sabia. No dia seguinte tentou novamente. Dessa vez foi recebida com indiferença por Mirella. O Sr. Augusto não se sente bem. Não precisa mais dos seus serviços. Como assim? Foi ele quem disse isso? Está tudo documentado. Pode retirar suas coisas. Seu tempo aqui acabou. Helena sentiu o chão sumir sob os pés. Queria gritar, exigir, mas sabia que naquele momento o poder ainda estava do outro lado. Saiu dali com o coração despedaçado, sem entender o porquê daquela reviravolta. Sentia que algo havia sido rompido. E ao chegar em casa, tentou esconder dos filhos, mas não conseguiu. Perdi o trabalho, disse com os olhos marejados. Pedro a abraçou sem dizer nada. Ana perguntou se o moço rico tinha brigado com ela. Helena apenas disse que ele estava doente e que ela torcia para que ele ficasse bem. Mas naquela noite, não dormiu. Algo dentro dela dizia que aquilo não era decisão de Augusto, e ela estava certa. Enquanto isso, na mansão, Augusto acordava confuso, sob efeito de sedativos. Mirella ao lado da cama. Ela se foi, Augusto. Pediu demissão. Disse que não aguentava mais. Ele tentou falar, mas a língua parecia presa, os olhos pesados. Algo estava errado. Sentia-se dopado, imóvel. Você não precisa mais dela, disse Mirella com um sorriso frio. Agora está tudo sob controle. Mas mesmo naquele estado de entorpecimento, a mente de Augusto gritava. Não, ele não havia mandado Helena embora, não havia pedido nada disso. E naquela madrugada silenciosa, preso em seu próprio corpo, ele entendeu que Mirella estava disposta a tudo. Até mesmo a apagar a única pessoa que havia lhe dado uma nova razão para viver. A ausência de Helena preenchia a mansão como um eco doloroso. Mesmo em silêncio, ela fazia falta. A rotina que antes era pontuada pela presença discreta dela, agora parecia suspensa no ar, como um relógio parado. Augusto acordava sem fome, recusava os remédios, virava o rosto para os enfermeiros. O banho se tornou mecânico, a comida insossa. Os sons da casa, passos apressados, portas se abrindo, celulares tocando, passaram a incomodar como agulhas na pele. Mirella fingia normalidade. Com um sorriso cínico, dizia que a nova cuidadora chegaria em breve, que tudo estava sob controle. Mas Augusto sabia. Sabia que algo havia sido arrancado dele à força. E mais do que isso, algo que ele só começou a valorizar quando já não tinha mais. Na outra ponta da cidade, Helena sentia o mesmo vazio, embora tentasse fingir o contrário. Ocupava os dias com pequenos bicos, cuidava de um idoso durante a manhã, limpava uma loja de roupas à tarde, mas nada era como antes. Não era apenas o salário, era a sensação de pertencimento, o sentimento de estar fazendo diferença. Augusto estava em sua mente o tempo todo, nas conversas com os filhos, nos cheiros da casa, no silêncio do fim de tarde. Pedro, o mais velho, notava. Observava a mãe perder o olhar na mesa do café, ou esquecer o arroz no fogo. Um dia, aproximou-se e perguntou com voz baixa. Você sente falta dele, né? Helena não conseguiu responder de imediato. Apenas assentiu, com os olhos úmidos. Mas ele não quer mais você lá? Eu acho que não foi ele quem decidiu isso, filho. Então por que não fala com ele? Porque eu não posso entrar naquela casa. Pedro pensou por um instante. Mas se ele souber disso, ele vai fazer alguma coisa, não vai? Helena quis acreditar que sim, mas tudo parecia tão distante agora. 2 dias depois, a nova cuidadora começou a trabalhar na mansão. Uma mulher fria, profissional, que executava tarefas como se seguisse uma planilha. Nada de conversas, nada de carinho. Augusto a tolerava em silêncio, mas recusava qualquer esforço de aproximação. Mirella, irritada com a apatia dele, começou a mudar de estratégia. Chamou um médico de sua confiança e iniciou um novo ciclo de medicações, alegando que ele precisava acalmar os pensamentos. Mas Augusto sentia o corpo mais pesado,
a mente mais lenta, como se afundasse lentamente em uma espécie de neblina. Foi então que decidiu escrever uma carta. Usou uma caneta antiga, com esforço, letra tremida. Endereçou a Helena, mas não tinha como enviá-la. Escondeu entre as páginas do livro que ela costumava ler para ele nas tardes chuvosas. O mesmo exemplar que ela esquecera ali. Um romance antigo, com páginas marcadas por dedos cuidadosos. Helena, se você estiver lendo isso, é porque encontrou o que deixei para trás. Você foi mais do que uma cuidadora. Você foi minha âncora no meio da tempestade. Sinto sua falta todos os dias. E lamento não ter conseguido impedir o que aconteceu. Se puder, me procure. Eu não sei como nem onde, mas preciso de você aqui. Na periferia, Helena tentava se reerguer. Conseguiu um trabalho temporário numa cantina escolar, mas o salário era ainda menor. A filha mais nova ficou doente, e ela teve que vender o celular para comprar antibióticos. Mesmo assim, recusava-se a cair. Os filhos eram seu combustível, mas o coração, esse pesava cada vez mais. Certa tarde, ao organizar os poucos pertences que havia guardado da época da mansão, encontrou o livro esquecido. Sorriu ao lembrar das tardes ao lado de Augusto. Ao folhear, a carta caiu no chão. Leu cada palavra com o coração acelerado. As mãos tremiam. Ele não me mandou embora. As lágrimas escorreram sem que ela percebesse. Aquilo era a confirmação do que o instinto já gritava há dias. Mirella mentiu, e estava controlando tudo. No dia seguinte, foi até a casa do advogado da igreja. Contou tudo. Ele ouviu atentamente, leu a carta e sugeriu algo ousado. Precisamos de uma procuração. Se ele estiver lúcido, pode me dar autorização para representá-lo e denunciar a situação. Mas primeiro, você precisa falar com ele, pessoalmente. Helena hesitou. Eu não posso entrar naquela casa. Eles não deixam. Então arrume um jeito. E ela arrumou. Na semana seguinte, ao final de uma tarde abafada, Helena esperou o turno dos enfermeiros mudar. Disfarçada com uma touca e máscara cirúrgica, entrou com o apoio de um dos jardineiros, que simpatizava com ela, e sabia o quanto Augusto havia mudado desde sua chegada. Entrou pela lateral da mansão, evitou as câmeras, atravessou a cozinha e subiu pelas escadas de serviço até o quarto. Quando abriu a porta, o coração disparou. Augusto estava sentado, pálido, olhos fundos, mas desperto. Ao vê-la, demorou alguns segundos para entender o que acontecia. E então sorriu. Um sorriso fraco, mas genuíno. Como se estivesse vendo a luz depois de dias em um túnel escuro. Você é real? Ela se aproximou, ajoelhou ao lado da cama e pegou a mão dele. Recebi sua carta. Desculpa ter demorado. Augusto apertou os dedos dela com força. Eles mentiram. Disseram que você foi embora. E disseram que o senhor não queria mais me ver. Ele fechou os olhos por um momento. Mirella está me dopando, disfarçadamente. Acho que quer me declarar incapaz. Helena respirou fundo, controlando a raiva. Vamos tirar você daqui. Como? Preciso que me autorize. Legalmente. Já temos quem nos ajude. Mas preciso da sua palavra. Augusto assentiu. Você tem. Na mesma noite, com a ajuda do advogado e de um cartório itinerante, a autorização foi assinada. Augusto nomeava Helena como sua representante provisória em decisões administrativas e médicas. Era arriscado, mas legal. Mirella descobriu tudo 2 dias depois. Invadiu o quarto com uma cólera que Helena jamais tinha visto. Você não tem esse direito! Essa mulher é uma aproveitadora, uma intrusa! Augusto, com esforço, ergueu a voz. Ela é a única pessoa aqui que me trata como ser humano. A única. Isso não vai ficar assim, Augusto. Eu vou contestar judicialmente. Vou provar que você está incapaz. Boa sorte, porque agora eu não estou mais sozinho. Helena, firme, ficou entre eles. Sentia o coração batendo como um tambor, mas não recuava. Ela tinha encontrado forças em um lugar que jamais imaginaria. E agora não deixaria que tirassem isso dela, nem dele.
A movimentação dentro da mansão mudou completamente após a assinatura da nova procuração. Helena agora tinha autoridade legal para intervir, e isso se refletia em cada canto da casa. Os funcionários, antes submissos a Mirella, passaram a se dividir em olhares silenciosos de expectativa. Alguns torciam em segredo por Helena. Outros, temendo perder o emprego, ainda seguiam as ordens de Mirella. Mas o ambiente já não era o mesmo. Augusto, mesmo frágil, parecia outro homem. Sabia que a partir daquele momento, suas vontades estavam sendo finalmente respeitadas. Era como recuperar, pouco a pouco, a própria identidade. As roupas passaram a ter o cheiro que ele gostava. As refeições voltaram a ter sabor. As janelas estavam sempre abertas, e um rádio tocava baixinho no fundo, com as músicas que Helena dizia lembrar os filhos. Ela voltara a frequentar a mansão diariamente, agora com o respaldo da nova função. Mas não era o cargo que a movia. Era ele. Era o que ele havia se tornado para ela, e o que ela passava a representar para ele. Não era amor ainda, mas era a forma mais pura de presença, de cuidado, de lealdade. Naquela manhã, ele a recebeu com um leve sorriso e os olhos mais claros do que nunca. Você mudou o ar dessa casa. Eu só abri as janelas. Não, abriu muito mais do que isso. O médico que acompanhava Augusto, indicado por Helena, iniciou uma nova abordagem terapêutica. O diagnóstico era claro. Ele não estava incapacitado mentalmente. Apenas vinha sendo mantido em estado de sedação leve contínua, o que comprometia sua clareza. Com a nova medicação e estímulo cognitivo, Augusto começou a retomar o controle da própria rotina. Em paralelo, o advogado deu entrada no pedido de restrição de poderes de Mirella sobre os bens e decisões do patrão. O processo corria em sigilo, mas os sinais de que algo havia mudado já eram visíveis. Mirella aparecia menos. Quando surgia, estava sempre tensa, falando ao telefone em voz baixa, de portas fechadas. Certa tarde, Helena entrou no quarto e encontrou Augusto com uma caixa de fotos antigas. Quero que você conheça minha filha, disse, entregando uma foto de uma jovem de cabelos cacheados e sorriso doce. Camila. Ela adorava desenhar. Era mais humana do que eu jamais fui. Perdê-la foi como perder a parte que ainda me mantinha inteiro. Helena segurou a foto com cuidado. Ela teria se orgulhado do homem que o senhor está tentando ser agora. Não sei, mas talvez não seja tarde para honrar a memória dela do jeito certo. E qual seria esse jeito? Fazendo algo que ela aprovaria, algo que ajude pessoas de verdade. Foi nesse momento que surgiu a ideia. Augusto, com o apoio de Helena, decidiu criar uma nova fundação, não com o nome da família, mas com o nome de Camila. A proposta seria simples e direta: acolher mães solo em situação de vulnerabilidade, oferecendo abrigo, cursos, acompanhamento psicológico e orientação jurídica. Mulheres como você precisam de mais do que compaixão. Precisam de estrutura. E eu tenho como oferecer isso. Helena tentou disfarçar a emoção, mas os olhos marejados a traíram. Se fizer isso, eu saberei que tudo valeu a pena. Se estou aqui hoje, Helena, é por sua causa. Então isso não é um favor, é justiça. Nos dias seguintes, eles se dedicaram a esboçar o projeto. Helena indicava as dores que conhecia de perto. A falta de creche, a humilhação em filas de auxílio, o medo de perder a guarda dos filhos por falta de estrutura. Augusto escutava com atenção. Anotava, refletia, fazia perguntas. O quarto dele se transformou em um escritório improvisado, com papéis, quadros brancos e ideias coladas nas paredes. Mas nada disso passou despercebido por Mirella. Certa noite, ela entrou de surpresa no quarto, enquanto Augusto revisava um texto com Helena. Então é isso? Você vai deixar essa mulher virar dona da sua vida? Helena se levantou imediatamente, mantendo a calma. Eu não estou virando dona de nada. Estou ajudando alguém a se reencontrar. Mirella riu com sarcasmo. Você acha que vai ficar aqui por muito tempo? Isso é passageiro. Quando ele melhorar, vai lembrar quem ele é de verdade. E você será só mais uma lembrança borrada. Augusto, firme,
Respondeu antes que Helena pudesse dizer qualquer coisa. Se ela for uma lembrança, será a única que quero manter. Mirella congelou por um segundo. Pela primeira vez, viu-se derrotada naquele olhar. Saiu sem dizer mais nada, batendo a porta com força. No dia seguinte, Helena chegou e encontrou o quarto diferente. A janela estava fechada, as cortinas puxadas, a luz apagada. Senhor Augusto? Nenhuma resposta. Ela se aproximou da cama e o encontrou desacordado. O desespero foi imediato. Chamou os enfermeiros, que correram para estabilizá-lo. Pressão baixa. Quadro de hipoglicemia severa. Algo havia sido alterado. Ele não recebeu o lanche da tarde ontem, disse um dos auxiliares. Mirella nos dispensou mais cedo, alegando que ele queria descansar. Helena sentiu o sangue ferver. Era claro. Aquilo não fora um descuido, fora uma sabotagem. Após horas de estabilização, Augusto abriu os olhos, fraco, mas consciente. Ela tentou me calar, mas não conseguiu. E não vai conseguir. Helena passou a noite na mansão, sentada ao lado dele segurando sua mão. Os filhos ficaram com a vizinha, que se prontificou sem questionar. A notícia do ocorrido correu rápido entre os funcionários. Alguns começavam a murmurar. Outros ofereciam apoio em silêncio. Na manhã seguinte, Helena recebeu uma ligação do advogado. O juiz concedeu liminar provisória. Mirella está proibida de entrar na propriedade até a conclusão do processo. A ordem chegou em menos de 2 horas. Quando Mirella apareceu, foi barrada na entrada. Ela gritou, ameaçou, exigiu explicações. Mas era tarde. Você perdeu, Mirella, disse Helena, encarando-a de frente. E o pior, perdeu para a verdade. A partir daquele dia, a mansão respirou aliviada. E Augusto, mesmo ainda debilitado, abriu os olhos para um novo mundo. Um mundo onde ele podia escolher com quem contar. Um mundo onde não era mais refém do passado, mas autor do próprio presente. Helena agora ocupava um espaço que nenhuma outra pessoa jamais ocupou. E mesmo sem nomear, mesmo sem promessas ou declarações, eles sabiam. Estavam reconstruindo um ao outro, tijolo por tijolo, silêncio por silêncio, olhar por olhar. As semanas seguintes foram de recomeço. Sem Mirella por perto, a mansão parecia respirar. Os corredores antes silenciosos agora tinham sons de passos leves, vozes amistosas, janelas abertas. As flores do jardim que estavam secas começaram a florescer de novo, talvez por conta das regas mais frequentes, talvez por algo mais sutil no ar. A presença de Helena se expandia. Era como se ela, aos poucos, estivesse replantando a vida naquele lugar. Augusto, mesmo ainda com limitações, havia retomado o controle sobre si. Participava das decisões. Fazia fisioterapia com dedicação. E com esforço e persistência, conseguia se sentar sem apoio por mais tempo, movimentar os braços com mais firmeza e até se sustentar por alguns segundos em pé, com ajuda. Era pouco para muitos, mas para ele, era um milagre particular. A cada novo avanço, Helena celebrava com um sorriso que aquecia mais que o sol da manhã. E ele, mesmo sem dizer, se alimentava daquele olhar. Certa manhã, ela chegou mais cedo e encontrou Augusto sentado junto à janela, lendo um jornal. Já acordado e informado? Que perigo, disse ela, entrando com o carrinho de medicação. Temo que sim. Estou quase virando um cidadão funcional. Perigo mesmo é o senhor me responder com ironia. Isso é grave. Ele riu, e o som do riso encheu o quarto. Era um som novo ali, um som de homem vivo. Tenho uma proposta. Quero conhecer seus filhos. Helena parou. O quê? Quero conhecê-los. Ou melhor, quero que eles venham aqui. Nem que seja por uma tarde. Quero ver nos olhos deles quem é você. Helena hesitou. Tinha medo. Medo do julgamento. Do desencaixe. Os mundos eram diferentes. As realidades, distantes. Mas também sabia que os filhos a conheciam tão bem que bastaria um olhar para saberem se Augusto era alguém de confiança. Eu vou pensar, disse, tentando esconder o brilho nos olhos. Naquela noite,
contou aos filhos. Pedro, como sempre, foi direto. Ele é seu amigo? Helena sorriu. Ele é alguém que aprendeu a me respeitar. Então quero conhecer, respondeu o menino. Ana queria saber se teria lanche, se podia levar desenho para mostrar. Mateus perguntou se teria elevador. Era tudo tão simples para eles. 2 dias depois, Helena levou os 3 para a mansão. Augusto mandou organizar uma tarde especial. Pães de queijo, suco natural, papel para desenhar, uma playlist infantil baixinha no fundo. Quando os pequenos chegaram, estavam tímidos. Mas bastaram 5 minutos e uma piada de Augusto para que tudo quebrasse. Você é o moço que minha mãe dá banho? Perguntou Ana, do alto dos seus 5 anos. Helena ficou roxa de vergonha, mas Augusto riu como não ria há tempos. Sou eu mesmo, e ela é muito cuidadosa, viu? As crianças tomaram conta da sala. Mateus quis entender como funcionava a cadeira de rodas motorizada. Pedro fez perguntas sobre os livros na estante. Ana entregou um desenho de um castelo com um homem sentado na janela e uma mulher segurando flores. É você e minha mãe. Helena segurou o desenho com delicadeza, enquanto Augusto o observava com emoção. Posso guardar isso? Perguntou a menina. Pode, mas tem que deixar pendurado no quarto. Fechado. Aquela tarde selou algo. Não apenas a aprovação dos filhos, mas o reconhecimento de que, apesar de todas as diferenças, ali havia um lugar possível de afeto, e talvez até de amor. Quando as crianças foram embora, Helena ficou mais um tempo, recolhendo os copos e guardando os brinquedos improvisados. Desculpa por qualquer coisa. Eles são animados demais às vezes. Foi o dia mais vivo que essa casa já teve em anos. Eles gostaram do Senhor. Eu também gostei deles, mas o que mais gostei foi de ver você feliz. Ela o olhou em silêncio. Feliz, Helena. É isso. Acho que nunca te vi assim. É porque acho que por um instante a vida pareceu possível. Naquela noite, sozinha em casa, Helena deitou e ficou olhando para o teto. O corpo cansado, mas o coração cheio. Lembrou do toque de Augusto quando pegou a mão dela no fim da tarde. Não havia sido nada demais, mas também tinha sido tudo. Um gesto silencioso de alguém que já não precisava mais de palavras para demonstrar. Augusto, por sua vez, dormiu com o desenho pendurado na parede, preso com fita crepe. Olhou para ele por minutos antes de fechar os olhos, e pela primeira vez em muitos anos, sonhou com uma casa cheia de vozes e passos pequenos. Nos dias que se seguiram, a fundação tomou forma. Helena participava ativamente da construção do projeto. Entrevistava mulheres, visitava abrigos, fazia reuniões com assistentes sociais. Augusto a acompanhava em tudo, mesmo de longe. Lia os relatórios, ajudava nos contatos, fazia ligações com a voz firme de um homem que havia renascido para um propósito. Certa manhã, ao chegar à mansão, Helena encontrou Augusto vestido com roupas comuns, uma camisa polo clara, calça social e o cabelo arrumado com gel. Estava na varanda, tomando café com a ajuda da nova cuidadora eventual, uma moça simples e gentil. Hoje é um dia importante, disse ele ao vê-la. Por quê? Porque eu quero sair dessa casa. Helena arregalou os olhos. Sair? Nem que seja para dar uma volta no quarteirão. Mas quero ver o céu sem ser por trás dessas janelas. Ela ficou em silêncio por um instante. Depois sorriu. Então vamos. Organizou tudo com a equipe médica. Conseguiu uma cadeira de rodas adequada, preparou a medicação de emergência. E 2 horas depois, lá estava ele. Sob o sol suave da manhã, andando pelas ruas da vizinhança, com Helena ao lado, contando as histórias dos vizinhos que inventava na hora só para arrancar um riso dele. Ali mora Dona Nadir, que tem 2 gatos e um papagaio que canta evidências. Ah, claro, uma celebridade. E mais à frente tem o seu Paulo, que jura que já viu um disco voador pousar na praça. Augusto ria como criança. E Helena, ao vê-lo assim, teve certeza. Aquele homem por quem sentira pena, depois respeito e agora algo mais. Não era mais o mesmo. Na volta para casa, pararam em frente a uma floricultura.
Augusto pediu que comprassem uma flor. Uma só, disse ele. Helena entrou e voltou com uma margarida branca. É simples. Como tudo que é verdadeiro. Ele segurou a flor e ficou olhando por um tempo. Depois estendeu a ela. É para você. Helena pegou com as mãos trêmulas. Obrigada. Eu queria te dar mais. Mas não sei se... Não precisa dizer. Eu entendo. E ela entendia. Porque o que havia entre eles não precisava de pressa, nem de definições. Era algo que nascia todos os dias, como a luz que atravessa a janela devagar, mas inevitavelmente. Mas em algum lugar do outro lado da cidade, Mirella ainda se movimentava, silenciosa, amargurada, com a raiva daqueles que não aceitam perder o poder. E a história ainda não tinha terminado. O dia da inauguração da Fundação Camila se aproximava. A mansão fervilhava de movimento. Técnicos de som, assistentes sociais, decoradores simples e voluntários passavam pelos corredores que antes só conheciam o som do silêncio. O jardim foi revitalizado. O salão principal, transformado em auditório. No centro da parede frontal, pendurava-se agora o retrato de uma jovem sorridente com cabelos cacheados e olhos doces. Camila, a filha de Augusto. A razão de tudo aquilo. A ponte entre um passado de dor e um futuro de esperança. Helena coordenava tudo com a habilidade de quem sempre precisou fazer muito com quase nada. Recebia fornecedores, atendia telefonemas, conferia detalhes da lista de convidados. Era um turbilhão constante, mas em seu rosto havia calma. Porque cada detalhe representava mais do que um evento. Era a concretização de uma promessa feita entre olhares e silêncio. Augusto acompanhava tudo com atenção. Mesmo ainda usando cadeira de rodas, exigia ser parte ativa de cada decisão. Queria saber onde cada cadeira seria colocada, o nome de cada mulher que seria beneficiada, os profissionais envolvidos nos cursos, nos programas, no atendimento infantil. A fundação não era um projeto de marketing. Era o símbolo de sua transformação. E Helena era o coração pulsante daquela obra. Naquela tarde, ao término de mais uma reunião, os dois ficaram sozinhos na varanda da casa. O sol se punha devagar, tingindo o céu de laranja e rosa. Um silêncio bom se instalou. Você sabe o que fez por mim, Helena? Perguntou Augusto com voz baixa. Ela o olhou, sem responder. Você me trouxe de volta, não só à vida, mas ao mundo. E agora, estou com medo. Medo de quê? Perguntou ela, sentando ao lado. Medo de me permitir sentir. De ser feliz. De depender de alguém de novo. Depois que perdi Camila, fechei todas as portas. Mas com você, as janelas começaram a se abrir. E agora, o sol está entrando. E isso assusta. Helena estendeu a mão e tocou a dele. Eu também tenho medo. Medo de acreditar. Medo de achar que isso tudo é real. Porque a vida nunca foi gentil comigo por muito tempo. Mas aprendi que o medo não protege, só isola. E eu não quero mais viver isolada. Os olhos de Augusto se encheram de lágrimas. Ele apertou a mão dela, firme. Se eu te dissesse que penso em você antes de dormir, ao acordar, quando leio alguma coisa bonita, você acreditaria? Eu acreditaria, porque sinto o mesmo. O momento parecia suspenso no ar, mas antes que qualquer palavra mais fosse dita, o telefone de Helena tocou. Era o advogado. Mirella conseguiu liminar para interromper o evento. Ela alegou que a fundação é uma forma de lavagem patrimonial e quer a suspensão da inauguração até julgamento. Helena sentiu o chão ceder por um instante. Isso é sério? Perguntou ela com a voz trêmula. É uma tentativa desesperada. Mas vamos precisar da presença de Augusto no fórum amanhã de manhã para reverter isso. Ela desligou e olhou para ele. Precisamos lutar mais uma vez. Augusto assentiu, com a expressão dura de quem já conhecia bem o gosto das batalhas. Na manhã seguinte, Helena o preparou com todo cuidado. Vestiu-o com a camisa azul que ele dizia trazer sorte. Ajudou-o a pentear o cabelo. Ajustou a cadeira. Levou consigo os documentos,
o plano de funcionamento da fundação, as assinaturas de apoio da comunidade e, principalmente, o coração firme. No fórum, a presença de Augusto causou alvoroço. Muitos acreditavam que ele ainda estava inconsciente, fora de si, ou acamado sem condições de fala. Mas ali estava ele, sóbrio, lúcido, firme, e ao lado dele, Helena, como sempre. A audiência foi curta. O juiz, após ouvir as alegações, conferiu os documentos e, principalmente, ouviu o próprio Augusto. Excelência, se há algo de que estou certo é de que esta fundação é a coisa mais honesta que já fiz em toda a minha vida. E é o legado que quero deixar. Não há lavagem, não há manipulação. Há apenas um homem tentando ser útil antes de partir. E uma mulher extraordinária que me ajudou a entender isso. O juiz deferiu o pedido. A inauguração estava autorizada. Na saída, Helena segurou a mão dele com força. Os dois trocaram um olhar cúmplice. Era a vitória. E era deles. Na tarde seguinte, a mansão se encheu. Mulheres de diversas regiões da cidade chegaram com crianças nos braços, esperança nos olhos, roupas simples e dignidade intacta. Voluntários se posicionaram. A cerimônia começou com um breve discurso de Augusto. Emocionado, mas firme, ele agradeceu a todos, falou da filha, da importância de recomeçar e encerrou dizendo: essa fundação tem nome de uma jovem que acreditava que toda mulher merece ser vista, e tem a alma de uma mulher que me ensinou o que é enxergar. Os olhos de Helena se encheram d'água. Os filhos aplaudiam no fundo. Pedro, com o peito estufado de orgulho. Mateus sorrindo sem entender muito, mas sentindo. Ana, batendo palmas como quem batia o coração. Após a cerimônia, no fim do dia, Helena se aproximou de Augusto. Ele estava exausto, mas com um sorriso calmo. Hoje, Camila teria orgulho de você, disse ela. Hoje, eu tenho orgulho de mim e de você. Eu só estive aqui. E se não estivesse, nada disso teria acontecido. Augusto a olhou com profundidade. Os olhos, agora limpos da dor, brilhavam com algo novo. Helena, eu queria te dizer que... Eu sei. Mas eu preciso dizer. Eu te amo. Helena sorriu. Tocou o rosto dele com delicadeza. Eu também te amo, Augusto. Aquela noite foi de paz. O jantar simples, servido sob as luzes baixas do jardim, teve gosto de vitória. Os filhos de Helena correram entre as cadeiras. Os convidados sorriram. O mundo, por um instante, pareceu mais leve. Mas no escuro da cidade, Mirella não havia desaparecido. Sentada em um carro parado na rua oposta, ela observava tudo à distância, os olhos cheios de amargura, e nas mãos, um envelope lacrado. O conteúdo, ainda desconhecido, prometia ser o último golpe. Porque quando o amor vence o medo, sempre há quem tente reacender a escuridão. O envelope deixado por Mirella trazia um novo veneno. Dentro, cópias de antigos processos envolvendo Augusto, acordos financeiros silenciosos, suspeitas de desvio em contratos passados, alianças escusas com empresários que hoje estavam sendo investigados. Nada havia sido comprovado, mas as sombras estavam lá, prontas para serem expostas. Na manhã seguinte à inauguração da fundação, a notícia saiu nos portais locais. Novo filantropo da Zona Sul pode estar envolvido em escândalos antigos. A matéria citava fontes não identificadas, mostrava documentos parciais e insinuava que a fundação era uma tentativa de lavar a imagem manchada. Augusto leu a reportagem em silêncio, enquanto Helena aguardava uma reação. Mas ele apenas dobrou o jornal e olhou para ela. Ela quer me destruir porque não conseguiu controlar o que criei com você. E o senhor está pronto para enfrentar isso? Agora estou. Com você, estou. Foi então que ele fez o impensável. Convocou uma coletiva. Queria enfrentar tudo de frente. Sem notas oficiais, sem advogados. Apenas ele, com sua voz e sua história. A sala da fundação foi organizada para o evento. Helena, ao seu lado, segurava os papéis com as respostas que haviam preparado, mas sabia que no fim seria ele quem ditaria o tom.
E ele ditou. Sentado em sua cadeira diante das câmeras e dos microfones, Augusto respirou fundo e falou. Sim, eu cometi erros no passado. Me envolvi com pessoas que pensavam que o dinheiro podia comprar tudo. Fui omisso, fui arrogante. E por muito tempo, tentei esconder isso até de mim mesmo. A sala ficou em silêncio. Mas a vida me cobrou. E quando me vi paralisado, sem forças, sem amigos, percebi que havia perdido tudo, exceto a chance de me transformar. Essa fundação não é uma cortina de fumaça. É a ponte que me reconectou com aquilo que perdi. É o legado que quero deixar, não para limpar meu nome, mas para dar sentido a ele. As perguntas vieram, e ele respondeu com firmeza. Quando uma repórter questionou se havia algo mais que ele escondia, ele olhou para Helena e depois para as câmeras. Não, pela primeira vez não. O discurso rodou o país. A sinceridade chocou, a transparência comoveu. E mais do que tudo, a imagem de um homem ferido assumindo seus erros com coragem abriu espaço para algo raro: empatia pública. Nos dias seguintes, doações aumentaram. Novos voluntários se apresentaram. O projeto foi procurado por entidades sociais e órgãos governamentais. A verdade, dita com o coração aberto, tinha vencido o medo. Mirella desapareceu. A última informação era de que havia embarcado para fora do país, tentando evitar a abertura de um processo por tentativa de falsidade ideológica e manipulação de documentos. O ciclo se encerrava, mas a história deles, não. Com o tempo, Augusto voltou a caminhar, ainda com apoio. Fazia sessões de fisioterapia em casa, com a determinação de quem sabia que a alma já tinha sido curada. Agora era só o corpo alcançar. A fundação crescia. Helena passou a coordenar a unidade central e ajudava a estruturar a abertura de novas sedes. Era respeitada, admirada. Sua voz agora ecoava em reuniões importantes, em projetos de impacto. Mas ela seguia simples. Ia de ônibus, preparava o jantar com os filhos, cuidava do jardim e toda noite sentava-se com Augusto para conversar, como nos velhos tempos em que tudo começou com uma bacia de água morna e silêncio. Certa tarde, Augusto pediu que ela o acompanhasse ao Jardim dos Fundos. Havia ali um espaço vazio, cercado por roseiras novas. Ele parou a cadeira de rodas no centro e segurou sua mão. Quero construir uma nova casa. Aqui. Helena sorriu. Para quem? Para nós. Ela o olhou surpresa. Eu quero dividir meus dias com você, com seus filhos, com a nossa história. Não porque preciso, mas porque escolho. Ela se ajoelhou diante dele, segurou seu rosto com as mãos e disse, com a voz firme e doce, eu já sou sua casa. O casamento foi simples. Apenas os filhos, os amigos próximos, os funcionários da fundação e alguns moradores da comunidade que haviam se tornado família. A cerimônia aconteceu no mesmo jardim, agora florido, sob o céu azul de um domingo preguiçoso. Pedro levou as alianças. Ana jogou pétalas. Mateus segurava o cartaz escrito em letras tortas. Agora somos 5. Helena usava um vestido creme, feito à mão por uma das mulheres assistidas pela fundação. Augusto, em pé, com auxílio da bengala, manteve-se firme durante toda a cerimônia. No altar, trocou votos simples. Você me devolveu a vida, e hoje te entrego o resto dos meus dias. Helena, com os olhos marejados, respondeu. Você me ensinou que até o impossível pode florescer. E hoje te entrego tudo o que tenho, meu amor e minha verdade. O beijo veio com o som dos aplausos, dos risos, das crianças correndo em volta. Um final que não parecia de conto de fadas, mas de vida real, daquelas que a gente torce, chora, espera, e quando acontece, entende que valeu cada cicatriz. Naquela noite, após o jantar, os filhos dormiram no sofá com restos de bolo no canto da boca. Helena recolheu os pratos, enquanto Augusto, sentado na varanda, olhava para o céu. Está tudo em silêncio, disse ele. Mas é um silêncio bom, respondeu ela,
sentando-se ao lado. Ele pegou sua mão. Lembra do dia em que eu disse que só tinha silêncio? Lembro. Hoje, esse silêncio tem nome, tem cheiro, tem rosto, tem voz, tem amor. Augusto assentiu, e pela primeira vez em muito tempo, fechou os olhos sem medo, porque o que ele tinha agora não era só companhia. Era lar. Era futuro. Era Helena. E se essa história tocou o seu coração, não esquece de deixar o gostei, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias como essa, que emocionam, inspiram e nos lembram do poder do amor e da esperança. E agora conta pra gente nos comentários. O que mais te emocionou nessa história? A gente adora ler cada mensagem. Até a próxima.